Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, esse trecho de Isaías é chamado um dos 3 trechos que descreve o servo sofredor. O servo sofredor é um texto messiânico a posteriori. Como quer dizer isso? O que quer dizer isso? Existem textos messiânicos que os judeus aceitavam desde o início, que fala do Messias, mas mais no sentido de um Messias que vai restabelecer a supremacia judaica e assim por diante. Esses textos em que Jesus é submetido a humilhações, a perseguições, cusparadas, os judeus não queriam considerar messiânicos. Eles foram considerados messiânicos depois da vinda de Cristo. Aí foi ver que um texto, os textos do servo sofredor eram messiânicos, falava do Messias. E aqui tem alguns pontos muito importantes que talvez podem nos ajudar. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Essa é uma das missões de quem está na igreja, principalmente de missa diária. Levar palavra de conforto a quem está abatido. Porque vocês estão cada vez mais cheios de graça, como parecido com Nossa Senhora, né? Porque vocês estão comungando o corpo de Cristo, aqueles que podem, os que não podem fazer comunhão espiritual diariamente, que a graça da uma comunhão pode salvar a humanidade, dependendo da devoção que você tem à Eucaristia. Então, a primeira coisa, fiquem atentos para que vocês saibam usar dos dons que vocês têm. Não se esqueça das parábolas dos talentos, que aquele que enterrar o seu talento, Deus vai voltar e vai cobrar. Por que você não usou o seu talento? Ah, mas eu não sei conversar. Eu estava dentro de você. Você me comungava diariamente, né? Então, por que o abatido? Porque quem não tem vida sobrenatural, mais cedo ou mais tarde se abate. Porque nós temos um desejo infinito de ser feliz e de viver. E essa eternidade, ela é mais visível em quem é eucarístico, que é a própria antecipação da eternidade. Então você vai consolar o abatido, porque você já está com a esperança. Não é porque você não vai ter sofrimento, não é porque você não vai ter provações, não é porque você vai ficar imortal aqui, mas é porque você já vê o céu na sua frente diariamente. Então você pode consolar o abatido. E aqui diz: ele me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Tudo de Deus nasce da escuta. Até o Mariozan, no curso bíblico, tem dito isso, né? Que a sociedade hoje é muito visual, mas toda a relação, principalmente dos judeus, com as Sagradas Escrituras, é de ouvir. Sai da sua terra, Abraão. Então nós temos que educar os ouvidos para ouvir a Deus. E hoje, para silenciar, para ouvir, é difícil. O ruído exterior, hoje a própria tela é um ruído. O ruído interior, as nossas preocupações, os nossos sonhos, nossos desejos, nossa ansiedade, tudo impede que nós escutemos o Senhor. Mas nós temos que polir a audição, ouvir o que Ele quer de nós. Não caiam também no erro de tentar achar que Deus quer o que você gosta. Quase 100% das vezes Ele quer o que você não gosta.
Quase 100%. Às vezes coincide, mas a grande maioria das vezes não coincide com o que você gosta. Ok? Eu lembro quando eu cheguei na paróquia, mais perdido que cachorro cai de caminhão, dia de mudança, né? Nunca tinha tido paróquia, sem dinheiro, olhava para isso aqui, falava, meu Senhor, uns brigando porque a mãe dormiu numa paróquia e acordou na outra sem saber, e assim por diante, né? E no princípio não tinha missa diária, vocês lembram, né? E eu lembro que eu cansado todo dia à noite, cansado e estressado, até que um dia a gente, vamos para a missa diária. Aí mas vai piorar a sua vida, né? Você vai ficar muito pior. Começamos e na verdade melhorou interiormente. Porque acabaram os problemas? Não. Porque eu entrei em contato com a graça sobrenatural maior que nós temos na terra, a Eucaristia. E aí, a partir dali, a luz que me deu é diferente. Então, às vezes, não é recuando para o conforto que vai te consolar, mas é abraçando mais ainda o sacrifício, né? E a hora que nós começamos, 6 e pouco da manhã, já tivemos todos os horários, né? Abriu meus ouvidos e não lhe resisti, nem voltei atrás. Então, o que ele está dizendo? Ele silenciou, ouviu e disse, é para cá, vai. Só que no caminho, o que ele encontra? Ofereci as costas para me baterem, as faces para arrancar a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. No caminho tinha bofetões, cusparadas. Mas é o caminho da verdade, é o caminho da salvação. Ele já ouviu. Preste atenção, ele já ouviu. Quando você ouviu, você não pode mais recuar. Quando você ouve a voz de Deus, você não recua nunca mais. Quando eu ouvi, Pablo, eu te quero padre, eu posso entornar o caldo de raiva, de cansaço, de decepção, do que for. Mas jamais eu posso, Senhor, acho que eu não vou mais para esse lado. Não existe isso mais. Acabou. É aqui. Mesmo que tenha bofetões, cusparadas, você não recua. E é esse recuar que faz você desviar da verdade, da honestidade. Porque o demônio não vai só te seduzir desviando das cusparadas e dos bofetões. Além de te desviar, ele vai te oferecer grana, poder, para seguir outro caminho, que não foi o que você ouviu. Eu ouvi que é por aqui. Os outros não têm bofetões, cusparadas, mas os outros não são os caminhos que você ouviu de Deus. Não são. Você já sabe. Eu já sei que eu tenho que morrer padre. Não adianta mais fugir. Já tive medo? Já. Já tive angústia? Já. Mas nunca questionei, porque eu ouvi. Um dia eu ouvi que é por aqui. É assim que o cristão... e outra coisa, eu não estou aqui para medir o que eu gosto. Eu já disse e não tenho vergonha de dizer. Hoje eu faço muito mais coisa que eu não gosto do que antes, como médico. Muito mais.
mas muito mais coisa que eu não gosto. Mas nem por isso estou deprimido, pelo contrário, estou feliz, né? Cada dia é um leão, um urso que morre. Cada dia sou eu que morro para mim mesmo. Cada dia a morte é minha, para que ele viva. Até que esse corpo mortal morra completamente para si e que viva ele em mim. Não é assim que São Paulo diz? Eu já ouvi também isso. Eu já ouvi que eu morreria e ele viveria. Então a minha morte já foi profetizada. Você vai morrer para si. Se você não escuta, você fica, por que está acontecendo isso comigo? Mas se você escuta, você vai morrer para si. Você vai. Você já sabe que faz parte. Você vai morrer para si. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. No meio dos cusparadas, dos bofetões, você sabe que Deus está contigo, porque você está obedecendo a voz dEle. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. E você sabe que lá na frente, você sairá vencedor. Por quê? No nosso caso, nós já somos vencedores, porque Cristo já venceu o pecado, o demônio e a morte. A vitória já está na mão, desde que você faça o que você ouviu. Não o que você está gostando, não está gostando. Não o que você está sentindo bem e que não está sentindo bem. Isso não é parâmetro, você ouviu. Não esquece disso, você ouviu. Um dia Deus falou coisas para você que Ele queria de mudança. Você tem que hoje retomar, se você desviou do caminho, aquilo que Deus te pediu. Deus fala o que Ele quer. A meu lado está quem me justifica. Alguém que fará objeções? Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é o meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Não tenha medo de quem pode te matar o corpo, mas tenha medo daquele que pode jogar a sua alma no inferno. Se você ouviu e obedece, ninguém mais pode te condenar eternamente, porque você foi obediente até a morte. E no Evangelho, mais uma vez, fala de Judas Iscariotes, traidor. E Jesus disse que era melhor não ter nascido. Mas esse melhor não ter nascido um traidor, ele permanece na história. Dentre todos nós, quem pode ser traidor, seria melhor não ter nascido do que trair Jesus, Então vamos pedir essa graça ao Espírito Santo, que nós possamos escutar a voz do pastor e seguir o caminho no meio de cusparadas, bofetões, mas seguir o caminho e jamais trair Jesus. Jamais trair Jesus. Que nessa Semana Santa, nenhum de nós, que nós tenhamos a graça para que nenhum de nós traiamos Jesus até a morte. Nem por moedas de prata, nem por honra, nem por poder. Porque se você colocar a moeda de prata, o cargo, o poder, um cadáver com verme, não muda nada, Põe um cheque de 2 milhões de dólares, 2 bilhões, num cadáver que os vermes estão comendo. Põe o seu cargo que você tanto lutou no cadáver que os vermes comem. Põe. O que vai mudar? Nada, Mas no cadáver
que os vermes comem. Existe uma alma que obedeceu ao Senhor e que um dia estará, que naquele momento já estará a glória. Ali sim, a fidelidade ao Senhor, apesar da nossa miséria, ela é fiel e dura para sempre. Que Deus nos dê a graça de não traí-lo e da perseverança final.